Um abraço para você que acompanha o Ponto a Ponto. Se quiser ter legenda para disputar a eleição desse ano, o colega radialista Nilvan Ferreira terá mesmo que procurar outro partido. Ele já sabe, e todo mundo tomou conhecimento, de que no PL, Partido Liberal, comandado pelo deputado Wellington Roberto, não terá a menor chance. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. A nossa entrevista de hoje é com o secretário de Educação de Campina Grande, Raimundo Asfora Neto. Ano letivo começando, Cine Capitólio aí ressurgindo das cinzas e muita coisa para se tratar no campo educacional. Secretário, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. O que é que se faz no período de recesso na educação? Olha, Campina passou desde o início da gestão de Bruno, ali já em 22, a não interromper atividades durante o mês de janeiro. Foram criados 2 projetos. Sem tempo a perder, o enfoque nas escolas, e aí trabalhando aqueles estudantes que tiveram 30% de menor rendimento no ano letivo anterior. E um enfoque muito claro, português e matemática. Esses aí não tem férias, digamos. Esses não, mas e tem, dentro das unidades. Por quê? Porque além disso, a gente tem buscado garantir momentos lúdicos, aulas de práticas esportivas, karatê, aulas de música, aulas de capoeira, aulas também de educação física, de um modo geral, e, claro, também um outro aspecto elementar, a questão da segurança alimentar, da nossa merenda. Esse é da parte das escolas, esse projeto. Tem um outro que é o Vem Brincar com a Gente, que é direcionado às creches. Que não param também. Que também não param. Então, continuam fazendo as atividades durante o mês de janeiro. Todavia, aí é que é um caráter ainda mais lúdico, até por causa da faixa etária das crianças mesmo. Tem sido um sucesso. Para se ter uma ideia, nas creches, como isso não é uma etapa obrigatória, mais de 90% dos pais optam por deixarem seus filhos durante o mês de janeiro dentro das nossas creches. Isso tem sido, assim, fantástico, muito elogiado pela comunidade escolar, pelos pais, porque alguns deles, ou uma boa parte deles, durante o mês de janeiro, continua trabalhando, continua nas suas atividades, e às vezes tinha que pedir a um vizinho, a um parente, a avô, a avó, para poder tomar conta dessa criança, e hoje ela passa esse tempo na creche, sendo bem cuidada, bem alimentada, e com todo um viés pedagógico, com especialistas tomando conta delas. Essas outras atividades, como as esportivas, as lúdicas, por exemplo, estimulam também para a parte regular da educação? Prende mais a gurizada na escola? Sem sombra de dúvidas. O combate à evasão escolar. Isso é mais do que comprovado. Eu, pelo menos, já ouvi diversos depoimentos de estudantes que dizem assim, eu adoro a escola por causa da capoeira. Do karatê, né? Por causa do karatê. Hoje também por causa dos computadores, dos laboratórios de informática. Então, é um outro atrativo. Isso é um somatório, sabe, de diversos fatores, investimentos diretos nos estudantes, a melhoria da infraestrutura. Eu acho que a gente vai poder desenvolver mais ao longo da conversa. Quantas unidades são no município? Ao todo, hoje, são 150. 107 escolas, 43 creches. Na zona rural, algo em torno de 28 unidades. Tem creche na zona rural também? Temos creche na zona rural. Também. Tanto São José da Mata, Galante e Catolé de Boa Vista. Essa estrutura na zona rural, imagino eu, que requer uma estrutura também, uma logística de transporte. Isso. Ou os professores vão por conta própria, como é que acontece? Não, no caso dos professores, eles recebem uma gratificação em virtude da dificuldade de acesso à distância. Isso é uma gratificação de deslocamento. E no caso dos nossos estudantes, a gente garante o transporte escolar. E transporte escolar que recebeu agora, durante o último ano, o maior investimento da história da cidade nesse tipo de transporte. Foram a aquisição de 9 veículos de uma vez só, uma boa parte já climatizada com ar-condicionados, e até um Jeep bem diferente, justamente para ir até aquelas comunidades onde o acesso é muito difícil. Estrada ruim muitas vezes, né? Tem pedra no meio, tem, isso. Né? Jeep... A chuva abre uma vala, alguma coisa assim. Exatamente. Aí o Jeep climatizado, né, com a tração 4x4 nas 4 rodas, tudo bem completo, e tem feito um sucesso com a garotada. Não só
por levá-las à escola, mas É uma festa, né? O é uma transporte festa, acaba porque sendo é uma um festa. veículo realmente bonito de se Vai ver. todo mundo brincando. Agora, secretário, a zona rural de Campina Grande, algumas pessoas talvez não saibam, mas tem uma área extensa. Bem extensa. E esse transporte é porque a escola nem sempre é colada na casa do garoto, não é isso? Exatamente, Da menina? exatamente. Precisa o carro passar e levar para a escola. Exato. E além da distância, às vezes a distância não é nem tão distante, mas assim, menos de 1 quilômetro, mas zona rural, muita estrada de terra, período de chuva dificulta muito. Então a gente oferece toda uma infraestrutura. Hoje nós temos, são 39 veículos trabalhando todos os dias da semana na zona rural para atender essas crianças. Qual é o nível da educação no fundamental de Campina Grande, se comparando com cidades do mesmo porte nosso? Olha, Campina, ela vem avançando consistentemente. Teve aí esse momento de pandemia, o momento da pandemia não só para Campina, nem só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Afetou todos, né? Deu digamos assim, um impacto negativo muito grande. E aí hoje a gente também cria programas no sentido de combater aí esses danos causados. Por isso que a gente, dentre os programas... Tentar recuperar. O Campina Educa 365, ou seja, Campina Educa 365 dias no ano. E desse programa fazem parte projetos, como eu falei, do Sem Tempo a Perder, em janeiro. Isso tem esse viés também de recomposição das aprendizagens. Mas também durante o ano, nos finais de semana, a gente tem oferecido aulões para esses estudantes, justamente buscando reverter isso. Além do uso da tecnologia. A gente conseguiu avançar e Campina hoje conta com internet em todas as escolas da rede municipal, tanto da zona urbana como da zona rural. Internet que vai até a sala de aula. Porque muitas vezes a gente encontrava uma escola até que tinha internet, mas era mais na parte administrativa. Exatamente. Levamos até as salas de aula e aí fomos fazendo investimentos onde o professor, todos contratados e efetivos, receberam os notebooks. Todas as escolas de Campina Grande, todas hoje, contam com laboratórios de informática. A gente só tinha 5, Paulo. Passamos para mais de 130 equipamentos de laboratórios de informática, porque tem escolas que têm um porte muito grande, então receberam até mais de 4 laboratórios móveis de informática. E todas funcionam. Então, assim, passamos esse momento difícil da pandemia, inclusive colocando, à época, logo no início, uma TV aberta dedicada à educação, que foi o Campina na Escola, já visando combater isso. E conseguimos elevar o crescimento, por exemplo, de Campina Grande na nota do IDEB no ensino fundamental, nos anos finais. E nos anos iniciais nós conseguimos não ter perda, o que já foi uma grande conquista em virtude da pandemia. Sim. E agora, final do ano passado, fizemos a prova do SAEB, que é a que dá a nota do IDEB, e o IDEB deve sair até abril deste ano. A expectativa nossa é a melhor possível, até porque existem outros indicadores que mostram como Campina tem crescido. Vou dar um exemplo. Ranking de competitividade dos municípios. Ele é divulgado no Brasil inteiro, ele afere todos os municípios brasileiros, e ele demonstrou que entre os anos de 2022 e 2023, no quesito qualidade de ensino, Campina cresceu quase 50 posições entre os municípios brasileiros. Foi um indicativo importante. E outro indicativo importante foi a premiação que a gente recebeu no ano de 2021, em 2022 também e em 2023, de um instituto de renome nacional, que é o Instituto ACLA, premiando Campina Grande como a melhor educação pública da Paraíba. Então, esses são indicativos e, claro, a gente aguarda também a nova divulgação da nota do IDEB para carimbar de vez esses avanços. A questão da merenda, como é que estamos? Pacificada, as tranquila. As escolas supridas? Isso. Cada uma cuida da sua merenda ou é uma coisa global? Não, a gente encaminha os insumos. Sim. E lá ao preparo por parte das merendeiras. Em cada escola, né? Em cada escola e em cada creche. Então, a gente tem investido para ampliar, inclusive, o sortimento hoje nas escolas. Além de carne vermelha de 2 ou 3 tipos, carne branca como o frango, tem proteína como soja, diversos tipos de cereais e a agricultura familiar, que ganhou um espaço especial na gestão do prefeito Bruno. Por quê? O PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, repassa um valor pequeno, é verdade, por aluno. O presidente até falou numa correção, agora eu vi alguma coisa de Lula. Isso. Teve uma correção boa ano passado, esse ano deverá ter uma nova correção, porque fazia 10 anos que não sofria reajuste, aí não recebia um reajuste. Mas é algo em torno de 40 e poucos centavos por aluno para oferecer a merenda. Então, a maior parte do investimento da merenda é feita com recursos próprios do município de Campina Grande. E do recurso PENAI, que sempre foi utilizado 30%, 40% para a agricultura familiar, nós passamos a investir
em quase 100% desses recursos na agricultura familiar. Por quê? Aqui da região, Lagoa Seca, Exatamente. Campina, né? Garante o investimento nesse ecossistema, ou seja, o recurso fica aqui, né, valoriza todos esses produtores, tem a qualidade da alimentação, muitas vezes material, produto orgânico, produto, né, fresquinho, novo, Sim, novo, na mesa dessas crianças, e também aumentamos o investimento na parte de cereais. Então, de fato, a merenda ela tem alimentado bem os nossos estudantes da rede, que são quase 40 mil. Tem uma outra questão que a gente acompanha, que é cuidar das crianças com necessidades especiais. Isso é um desafio. Isso ocorre nas creches, nas escolas, ou são dependências que ficam fora do sistema? Ocorre nas creches e ocorre nas escolas. Campina, fruto, eu acredito que de um trabalho que vem gerando respaldo, que vem gerando reconhecimento por parte da população, eu vou te dar um dado que talvez pouca gente saiba, mas que é um atestado de como essa demanda tem crescido em virtude do serviço de qualidade que está sendo oferecido. A gente saiu de 1.100, 1.100 e poucas crianças com algum tipo de deficiência matriculadas na rede no final de 2021, para agora, no ano passado, em 2023, mais de 3.000 crianças matriculadas, ou seja, a gente triplicou o número de vagas para crianças com esse perfil e, claro, isso demanda também outros tipos de investimento. Questão dos cuidadores. As crianças, dependendo do tipo de deficiência que apresenta e do grau, às vezes ela precisa de um cuidador específico. Outras, como a deficiência é mais leve, um cuidador a cada 3 crianças. Nós saímos de 300 cuidadores. A caso de que é 1 para 1. A caso que é 1 para 1. E aí demanda a contratação de mais pessoas. Nós saímos de 300 cuidadores, de um investimento em 300 cuidadores para 800 cuidadores. Isso engloba o que? As fora? Autismo, deficiência mental? Isso. Alguma locomoção mesmo, um cadeirante, entendeu? Algum tipo, às vezes, de deficiência visual. Todo tipo, qualquer tipo de deficiência, a gente vai e busca um profissional para acompanhar. Ali teve uma grande conquista. O ano passado foi entregue a primeira clínica escola do autista do norte e nordeste do país, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, por isso o nome Clínica Escola. Sim. A parte clínica fica com a saúde, a parte escola fica com a Secretaria de Educação. As crianças passam o dia todo? Elas passam o dia todo. Com acompanhamento de especialistas para cada tipo de deficiente, para cada grau, né, do caso do espectro autista, para cada grau desse espectro, e tem sido um sucesso. Esse pessoal ficava antes aonde? Não tinha lugar? Não tinha. Não tinha lugar, ficava em casa. Então, assim, ficava um pouco bem desassistido, né? Então, eu já ouvi depoimentos belíssimos em relação a esse trabalho que é feito, não só na clínica escola, mas dentro das escolas, porque a gente tem as salas, dentro de cada escola tem a sala de atendimento educacional especializado, a sala do AE, que atende também esses estudantes no contraturno. No horário normal, ele vai para a sala de aula, no contraturno ele tem um atendimento especializado, daí o nome da sala. E essas salas foram todas climatizadas com ar-condicionados. A gente pega esses profissionais que trabalham com essas crianças e faz uma formação continuada durante todo o ano e tem buscado trazer referências do país. As melhores referências de São Paulo, Rio, onde elas estiverem, a gente traz para capacitar ainda mais a nossa equipe. Eu acho que por isso os depoimentos que a gente tem ouvido são tão belíssimos. Já ouvi casos, inclusive de colegas seus da imprensa. Eu estava dando uma entrevista numa rádio da cidade. Salvo engano, foi até Carlos Magno. Sim. Ele disse: Ameaça Fora, tem um conhecido meu que estava morando em Brasília, a mulher dele soube do serviço que estava sendo oferecido em Campina Grande, pressionou o marido, se mudaram para Campina Grande só por causa do atendimento que está tendo na rede municipal de educação. Por isso que eu disse desse crescimento vertiginoso que está vindo em virtude da qualidade. Saímos de pouco mais de 1.000 e poucos estudantes para mais de 3.000 em menos de 2 anos. Muito bem. Vamos ao intervalo rápido, o Ponto a Ponto volta já já. Nós estamos entrevistando hoje o secretário de Educação de Campina Grande, Asfora Neto. É um instante só. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Não está fácil a situação do deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem. Nem é boa a situação dele, nem dos que integravam a sua equipe na Agência Brasileira de Inteligência durante o governo de Jair Bolsonaro. Tudo se encaminha para que as investigações cheguem a quem dava as ordens ao doutor Ramagem. Nós vamos dar sequência à entrevista com o secretário de Educação de Campina Grande, Asfora Neto, que nos visita hoje no Ponto a Ponto. Secretário, quem tem mais pessoal na estrutura da Prefeitura de Campina Grande? É saúde ou educação? Já fizesse essa comparação, não? Já. Às vezes, já teve momentos que a educação fica em primeiro lugar, depois a saúde. Mas é muito equivalente.
São estruturas muito Parecidas, equivalentes. né? Exato. A diferença, eu digo isso aos colegas que antecederam Duga Júnior, que está hoje na saúde, mas teve Gilney, teve também Reu. Quer dizer, a diferença é que a nossa clientela, ela é fixa, a gente matricula aquele aluno, a gente acompanha todo dia. A tendência é ficar o tempo todo. E todo dia de segunda a sexta, né? E o público lá, semana de segunda a sexta. É oscilante, né? O público lá é oscilante. Na saúde. São desafios diferentes, mas complementares em alguma medida. Porque eu acho que quanto mais a gente investe em educação, melhor a gente vai ter lá na frente índices de saúde. É óbvio, eu lembro minha avó dizia muito que... Perguntava, avó, por que a senhora usava chapa? Por que a senhora usa chapa? Eu dizia, meu filho, porque na minha época não havia instrução na escola de escovar os dentes, da importância de ser após a refeição e tal. Isso é um exemplo simples, mas que demonstra um pouco isso. Né? A mudança dos tempos, né? Isso. E a gente tem tido importantes parcerias entre as duas pastas. Tem o Olhar Campina, é um programa fantástico. Óculos de grau. Óculos para gurizada. Quase 1.000 óculos de grau entregues. Agora, os últimos 2 anos, mais de 90 escolas das 107 foram atendidas. Agora, no comecinho do ano... Quem percebe que o garoto precisa de óculos é o professor? Também. Pela distância da cadeirinha para a lousa, para o quadro. Mas como é que tem sido feita essa parceria? O estudante ele não vai ter que ir até uma clínica fazer o exame. A gente vai com uma unidade móvel até cada escola fazer esse exame. Então... Mas não tem aquele, vou usar a expressão que o paulista usa, não tem aquele molequinho que diz, eu vou usar óculos sem precisar não. Aí é feito o teste, né? Pra saber feito o teste. Porque menino se interessa por tudo, né? No caso, para as crianças, eles têm todo um procedimento próprio. Eu digo, os profissionais de medicina, oftalmologistas. Já sabem como fazer, né? Já sabem como fazer. Então, eles fazem um pré-teste, às vezes, isso aqui vai precisar fazer, isso aqui não. Então, isso aqui está tirando onda com a gente, dizendo que Um outro diferencial é que eles podem escolher, uma vez detectada a deficiência e está lá o exame do grau, dos óculos, né? O óculos, o modelo do óculos que combina com a personalidade dele. A armaçãozinha, quem escolhe... É o estudante. Então, assim, a gente oferece centenas de modelos. Vai botando ali no espelho, vai dando uma olhada. E é um dos momentos mais bonitos que tem, porque, assim, comumente eles levam a família. Leva a mãe, leva o avô, leva o pai. Esse aqui tá legal, tal. E, assim, é um programa que tem feito a diferença. Um outro é o Escuta Campina, também em parceria com a saúde. É o quê? Aparelho auricular, aparelho auditivo para as crianças. Com deficiência auditiva, Temos, né? sim. Entregamos alguns equipamentos agora em 23 e provavelmente vamos entregar outros agora em 2024. Questão salarial, como é que tem sido tratada? Há pouco eu escutei uma entrevista do prefeito Bruno falando sobre um reajuste agora, né? Acho que a data base é janeiro, né? Dos professores. Exato. Olha, a gente vem avançando, não só, mas principalmente, claro, com reajuste do magistério, mas também de outras categorias dentro da educação. Nos professores, em 21, em virtude da pandemia, houve uma legislação nacional que proibiu reajustes. Então, não houve reajuste em 21, porém, o que é que o prefeito Bruno fez? Pela primeira vez na história da cidade, ele pagou o 14º salário a todos os profissionais da educação, incluindo, obviamente, o magistério. Então, em 2021, a gente teve, digamos, essa valorização salarial. Além do 13º, né? Um 14º. Em 22, houve um reajuste de 33,24% no caso do magistério. Em 23, foi um reajuste de 5,8%. E agora, em 24, um reajuste de 8%, acima do que a portaria do MEC orientou, que foi de 3,62%. Então, dentro do que é possível, a gente tem avançado. Claro que nem sempre é fácil. Por exemplo, o ano passado, o principal recurso que financia a educação é o Fundeb. O ano passado, nós recebemos menos recursos do Fundeb do que do ano de 2022. Então, imagine que o salário mínimo aumenta, vem reajuste do magistério. Especialmente a receita... As progressões de carreira vêm, né? A pessoa vai lá, faz um mestrado, um doutorado, recebe um incremento. Tem quinquênio ainda? Quinquênio. E a progressão horizontal, porque Campina, ela premia 2 vezes a questão do tempo no caso do magistério. O quinquênio a cada 5 anos e a progressão horizontal a cada 3. Então, tudo isso vem no impacto, além do preço dos insumos, de tudo que sobe. Claro. E a gente conseguiu avançar nessa valorização, em que pese um orçamento menor. Por quê? Porque aí o município complementou com sua arrecadação própria, né? Mas priorizando a educação. Uma outra coisa dentro da valorização deles que foi interessante, eu já citei os notebooks, que todos receberam, mas foi o pessoal de apoio, o pessoal que faz a limpeza das creches e escolas. A vida inteira eles receberam um salário mínimo. E eles tinham um pleito. Né? Eles têm um pleito de criar uma espécie de gratificação,
alguma melhora onde o reajuste seja a mais do que aquele reajuste do mínimo que é anunciado todo ano. E o prefeito Bruno concedeu desde o final de 2022. Toda escola tem esse pessoal, né? E toda creche escola. precisa, quem deixa um ambiente agradável para todos trabalharem e para as crianças serem recebidas. O prefeito Bruno concedeu, além do reajuste do salário mínimo, mais 5% de gratificação no salário deles. Como é que se dá a seleção desse pessoal, principalmente que trabalha com os especiais? Aí a gente abriu 2 processos seletivos para os cuidadores, colocando dentre digamos assim, as exigências, experiência, formação, todos esses critérios para que a gente fizesse o melhor filtro possível, e é assim que tem sido feito. Agora, não é fácil, Paulo. Sabe por que é interessante? Porque, assim, você sabe que não é só encontrar o profissional com o perfil. Teve criança nossa com algum tipo de deficiência que a gente teve que encaminhar 5 cuidadores diferentes. Não se adaptou, né? Um a outro. É a história do santo não bater. Entende? Então, assim, é algo bem complexo, mas que vem dando certo. A criança não aceita, não tem jeito. Não tem jeito. E, às vezes, o adulto também pode não se adaptar àquela situação, né? Existe. Pode ocorrer também. Ocorre também. A boa vontade existe, mas não há adaptação. Exatamente. E como é que se resolve isso? Contratando outra pessoa, trocando? Substituir. Porque aquela aqui pode dar certo com outra criança, não pode? Exatamente. A gente tenta encaminhar para outra criança, dando certo, permanece. Quando não, aí a gente faz a substituição. O nosso chefe do estúdio aqui é o doutor Reginaldo Bastos, que você conversou agora. Aí ele diz, fale com o secretário sobre aquela cabeça de burro que estava enterrada no Capitólio. Sim. Parece que desenterraram finalmente. Como é que desatou esse nó aí? Eu acho que foi desenterrada e, assim, com talvez uma das finalidades mais nobres de uma política pública que um município pode oferecer. Por quê? Porque, além de resgatar um equipamento histórico, cuidando do passado, ele está sendo construído agora em Campina o primeiro cinema destinado a estudantes de uma rede pública do Brasil. Um cinema que surgiu de uma demanda dos próprios estudantes da rede. Eles foram a um circo no final de 2021. Um circo se instalou no Parque do Povo e, como contrapartida pelo uso do solo, ofereceram milhares de ingressos para estudantes da nossa rede. Em um dia só, nós levamos mais de 1.000 estudantes. E foi um dia mágico, um circo grande, um circo imponente, né? E quem acompanhou até viu as fotos nos releases que saíram da prefeitura. Você viu o encanto das crianças. Por quê? Porque nunca tinham tido essa oportunidade. Ao saírem do circo, uma parte delas desceu, era final de ano, para o Natal da STTP, a chegada do Papai Noel. E lá, eu lembro que a gente estava discutindo o novo fardamento. Eu peguei o celular com os modelos, chamei assim uns estudantes, eu disse, eu queria ouvir vocês, a gente está com essas 3 opções. E quando fui falando, um deles disse, tio, vocês trouxeram a gente aqui para o circo e para esse momento aqui, não foi? A gente gostou muito. Mas vocês podiam levar a gente para o cinema, porque a gente nunca conheceu, a gente tem vontade de conhecer. Aí aquilo ali na hora, Paulo, deu assim, aquele nozinho na garganta, porque você vê o quanto ainda existe um abismo social no Brasil, né? Aí você vê de maneira muito mais clara, você sai de bolhas. Pode ser muito comum para uns, pode ser algo inédito e inusitado para outros. Né? Exatamente. Me afastei um pouco deles, peguei o celular, liguei para Bruno. Brunão, prefeito, é o seguinte, aí relatei a história. Bruno também embargou a voz, aí disse... O Capitólio, porque o Capitólio era um cinema. Existia uma discussão. Daí a lembrança de Reginaldo, que era um frequentador assíduo dos últimos anos do Capitólio. Aqueles filmes que passavam lá, não perdia um. Aí, vê só, quando foi dito isso, aí a gente... O Capitólio, de fato, porque a discussão que tinha era da finalidade. Se vai resgatar e o IFAEP não liberava, né? E aí, se vai voltar a ser... A finalidade de cinema que era, e ainda mais com, digamos, esse lado tão belo, que é destinar os estudantes de uma rede, que tem 40 mil estudantes quase, aí fechou. Aí Bruno vai ser só o cinema? Não. Aí Bruno disse, avisa aos meninos que a gente não vai só levar eles para o cinema, não. A gente vai construir um cinema para eles. E foi daí que começou o Cine Capitólio. Sim. Aí liguei para o secretário de Planejamento, Félix Neto, liguei para o secretário adjunto, que é arquiteto e urbanista, Túlio Duda, amigo meu da época do movimento estudantil. Eu disse, o prefeito orientou isso daqui, a gente precisa avançar no projeto, todo mundo ficou entusiasmado e aí foi. Conseguiram a vitória importante, a CEPLAN conseguiu uma vitória importante junto ao IFAEP, que foi essa aprovação do projeto. Sim. Depois esse projeto passou para a fase complementar, um pedaço lá na SECOB, Secretaria de Obras, através do secretário Joab, com a interlocução do uso, para dizer assim, qual é a finalidade? Quem diria essa finalidade? O pessoal do pedagógico da Secretaria da Educação. Então foi construído a várias mãos. E o que é que vai contar lá, além da sala de cinema? Deixa eu lembrar aqui que a Facisa também teve uma participação. Eu acho que quando estava na CEPLAN ainda, não foi? Sim. Na fase do projeto complementar. Acho que sim. Exatamente. E aí,
além da biblioteca... Da biblioteca Curso de arquitetura, né? E urbanismo, Exato, né? exatamente. Que o secretário executivo da CEPLAN hoje Sim. é oriundo do curso de Isso. arquitetura e urbanismo da Facisa. Facisa, pois é. Então, projeto pronto. O que é que ele conta? Cinema, anfiteatro, vai servir para apresentações musicais, apresentações culturais, né, da rede e para a cidade, nos momentos... E o projeto contempla tudo isso? Contempla tudo isso. O espaço comporta? Uma grande biblioteca, uma das maiores da rede, eu acho que é a maior da rede municipal de educação, que está sendo construída lá no primeiro andar, salas de estudo e salas multifuncionais, com robótica e para usos diversos, a depender do tipo de evento. E esse uso será apenas para os estudantes ou alguém da sociedade, da população que queira conhecer, terá acesso? Não, olha, ele será prioritariamente usado pelos estudantes da rede. Ele tem essa Alguém finalidade quer lançar um livro nessa biblioteca? Sem problema nenhum. Eu acho que é um equipamento da cidade e tudo converge, né? Imagine que no lançamento do livro a gente possa levar algum dos nossos estudantes. Sim, claro. A gente sempre vai ficar ali atento a essa contrapartida. Porque são coisas que eles talvez nunca tenham visto, né? Não sabem como é que acontece. Exatamente. E vai servir assim para a formação de professores. Sim. Imagine que é um espaço que vai contar com 251 assentos. É um espaço Nesse considerável. teatro, né? Exatamente. Então, palestras, reciclagens, né? Atualizações. Formações, reuniões, quando for. Reuniões. A gente tem um volume significativo de servidores, são mais de 6 mil auxiliares, colaboradores da educação em Campinas. Como é que vai se resolver a história ali do entorno? Porque tem alguns pontos comerciais, tem uns lavadores de carro que tomaram conta de uma das laterais. Sim. Se pensou nisso também? Ali já está feito o isolamento, né? Onde era o estacionamento, sim. através de diálogo. A gente tem conversado. Ontem mesmo eu estive lá. Semana passada eu tive, já faz uns 3 meses que eu tenho conversado lá. Eles têm uma espécie de líder lá, de uma associaçãozinha que formaram. O velho Pontaria ainda vive? Conheceu ou não? Pontaria? Pontaria era o chefe ali. Não, Pontaria não conheci, pelo menos não por esse nome. Acho que eu tenho conversado com um É do tempo de Reginaldo, né, Reginaldo? Pontaria. Um dos caras lá é Gilney, que faz parte da associação, e tem outros lá. A gente tem dialogado. Pontaria que ele ficava o tempo todo com o olho fechado. Os caras diziam que ele estava fazendo pontaria. Mirando para tirar em alguém. Pronto, e veja só. Aí, através do diálogo, está dando certo. A gente já está realocando uma parte para onde funcionam as arcas, que tem espaços disponíveis. E talvez uma outra parte também vá ali para a antiga Lojas Brasileiras, que funciona hoje o Shopping Ascendente, o Shopping dos Camelôs. E tem a história da Praça Clementino Procópio, que precisa de uma guaribada também, Ali precisa. Né? É um complemento, né? Ali eu acredito que o projeto está em andamento, deverá ser executado pela Secretaria de Obras, porque no caso da educação, a gente só pode usar recursos da educação com a finalidade para os estudantes. Né? Sinaldo avisa que estamos em cima da hora, mas a pergunta final, é verdade que a Asfora Neto deixa a Secretaria em abril? Eu não tenho isso em mente, não. Um passarinho me soprou. Foi? Não, mas eu confesso, eu não tenho isso em mente. Eu estou muito entusiasmado com a educação e eu acho que é algo que a gente constrói naturalmente, de modo imediato, mas também plantando para médio e longo prazo. O processo educacional é um processo bem complexo, de várias frentes. É uma responsabilidade imensa, porque, veja só, a gente está lidando com filhos de 40 mil famílias de Campina Grande. Responsabilidade enorme. Então, assim, eu me alegro. O que hoje, digamos assim, eu me realizo é você pegar e ver que o prefeito Bruno está inserindo o estudante municipal de forma muito mais robusta no orçamento. Aí você diz, como assim, Asfora? Eu disse, olha, antes ele recebia a camisa da farda. Ele agora recebe a camisa, o short, o tênis, a mochila, o caderno, o lápis, a calculadora, a régua, a lapiseira, tudo que você imaginar. Além do que eu falei, do óculos, aparelho auditivo, merenda de qualidade e climatização das salas. É diferente de quando eu estudava, viu? Que não tinha nada disso. Sabe quantas salas já receberam ar-condicionados na atual gestão? Mais de 400 salas da rede municipal de educação. Atualmente, além do cinema da educação que você citou, a gente está com mais de 25 obras em andamento. Construção do centro de distribuição, reforma, ampliação e construção de dezenas de escolas e creches e a construção das 4 primeiras digitecas, que são bibliotecas digitais da rede municipal de educação. Asfora, muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Espero encontrá-lo no próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá.